Bom dia a todas e todos que nos acompanham nessa mesa 11, intitulada Riscos Psicossociais, Burnout e a Saúde Mental Relacionada ao Trabalho, neste Congresso Brasileiro da ABERGO 2022. É um prazer estar aqui. Meu nome é Bruno Chapadeiro, eu sou psicólogo de formação inicial, pós-doutor em saúde coletiva pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp e atualmente sou professor adjunto do Departamento de Psicologia de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense. Bom, eu fui incumbido a uma tarefa muito importante para esse evento, que é de moderar essa mesa a partir de uma encomenda da própria Bergo em relação a, a esses temas de suma importância para a gente pensar a saúde no trabalho. Nós tivemos 2 lives nesse ano, transmitidas pelo YouTube da Abego, que foram consideradas aí de muita expressão de público, tamanho interesse, então, dos profissionais da ergonomia, dos profissionais sanitaristas, de quem está, né, ligado a essas questões de saúde, segurança do trabalho, desses temas que são candentes, né? Então, nós tivemos uma para falar especificamente sobre o burnout, até porque tomou vulto, né, na imprensa, essa síndrome, por conta dela estar inserida agora, a partir desse ano, num código específico, na Classificação Estatística Internacional de Doenças, a CID-11, né, como também uma outra que nós fizemos sobre os riscos psicossociais, pensados aí a partir de uma discussão que temos tido, né, seja na comissão tripartite, paritária para discussão das NRs, seja com a possibilidade de uma NR específica para isso, né? Mas principalmente penso eu que por se colocar essa discussão a partir da Convenção 190 e a Resolução 206 da OIT, né, que expressam essa questão dos riscos psicossociais, na ergonomia chamamos de fatores psicossociais, é, temos chamado de aspectos psicossociais, enfim, eu particularmente tenho entendido, chamado como processos psicossociais, né? Uma vez que nós estamos falando das condições da organização do trabalho, né? O quanto que tudo isso, né? Todos esses fatores, por vezes invisíveis, impactam na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de casos como assédio moral. Sou também, né, perito na Justiça do Trabalho, e são os maiores casos que nos chegam, são esses, justamente atualmente, de assédio moral, de burnout, né? Então, creio que temos aí temas de suma importância, né, para acompanharmos, para estarmos perto. E aí eu queria explicar brevemente como que nós pensamos a dinâmica dessa mesa. Nossas convidadas, né, é uma mesa eminentemente feminina, de pesquisadoras, né, ligadas à academia, mas também ligadas a movimentos sociais de trabalhadores, ligados a órgãos de fiscalização do governo federal, né. Eu acho que são pessoas assim que eu admiro muito enquanto pessoas e profissionalmente, porque são extremamente competentes nas suas áreas, são expoentes nas suas áreas. Então, acho que será uma manhã muito produtiva, né? Mas, por esses temas serem tão importantes, tão candentes, né? Há tanta procura, que nós pensamos um formato diferente, em que cada uma delas, claro, pudesse fazer a sua exposição breve. Estamos pensando aqui em coisa de 10 a 15 minutos para dizer de que lugar elas olham para essa questão, né, a partir das suas experiências, das suas práticas, das suas pesquisas, né? Mas também queria provocar o nosso público para que, desde já, enviasse questões para nós, para que essas questões norteassem, inclusive, a nossa dinâmica, né, e a nossa mesa. Ou seja, a partir do que vier de vocês, a gente vai tentar construir juntos, né? Não aquela coisa tão compartimentalizada, né? Então, uma vai expor, depois a outra. Não, talvez até eu possa me inserir nessa discussão,
de uma forma que a gente possa fazer essa roda girar, né? Penso que uma mesa redonda, uma roda de conversa tem essa proposta de fazer a roda girar também e dar voz, dar fala a essas protagonistas, certo? Então, convido ao nosso público para que, desde já, encaminhem questões para nós. Eu, mais uma vez, agradeço a Bergo pelo convite, né, propor uma mesa como essa, na figura da nossa presidenta, Lucimara. Cumprimento os meus colegas de GT também, faço parte do GT de práticas em ergonomia e do GT de psicodinâmica do trabalho, que já foram expostos aqui nesse evento. Sem mais delongas, eu chamaria a tela e passaria a palavra à doutora Luciana Veloso Baruch, já está conosco. A doutora Luciana, ela é mestra e doutora em Direito e auditora fiscal do trabalho desde 2007, pelo Ministério do Trabalho. Realizou as primeiras fiscalizações sobre assédio moral, assédio sexual e assédio organizacional no Brasil e tem um livro publicado justamente falando sobre os riscos psicossociais derivados das suas pesquisas de mestrado e doutorado. Doutora Luciana, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por ter aceito o convite. E, como eu disse, a gente está pensando numa dinâmica de, né, cada um puder expor em 10, 15 minutos, não sei se você chegou a preparar alguma apresentação específica, para que a gente possa fazer isso da roda girar, né, e ouvir o nosso público. Tá bom? A palavra é toda tua. Obrigado. Bom dia, Bruno. Muito obrigada. Estou meio rouca, então peço desculpas pela voz. É um prazer estar aqui, te agradeço muito esse convite. Você é um amigo querido, né, companheiro aí de pesquisas, publicações, eventos e de ativismo também por esse tema, né, por essas questões. Eu acabei optando por não preparar, porque o tempo era muito curto, então achei que não comportaria slides e nem uma apresentação muito estruturada, porque para mim apresentações muito estruturadas sempre me induzem a extrapolar o tempo. Então, para ficar dentro do que a gente planejou, eu prefiro falar de forma livre mesmo. E acho que como é uma mesa de debates e como é um tema muito vasto, nem agradeci, gente, a Bergo, né, faço isso na pessoa da presidente, muito obrigada também pelo convite, tá? É uma alegria para mim estar aqui, sempre enfim, muito bom, né? Todos os convites que eu recebo, eu sempre acho que são sempre muito especiais. Primeiro, porque é um reconhecimento para mim, e segundo, porque eu vejo que a temática está viva e está avançando. E isso, né, já até faz parte, talvez, da minha apresentação. Então, o que eu vou trazer são pontos para a nossa reflexão, para o debate conjunto e coletivo, não apenas nosso aqui, mas de quem está assistindo, enfim, sementes, né, que a gente planta e que reverberam em discussões em outros lugares. Quando eu apresentei minha dissertação, eu convidei para a banca uma professora de psicologia que me deu aula no curso de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas e que foi quem me despertou para o tema, porque eu tinha 18 anos e ela pediu que a gente lesse o livro do Dejour, né, Travail zur Mental, que no Brasil é conhecido como a loucura do trabalho. Dividiu a sala em grupos, a gente precisou entrevistar trabalhadores, e isso sensibilizou aquela Luciana de 18 anos para esse tema. Né? Então eu pensei, nossa, eu vou convidar essa professora, porque vai ser ótimo ela está na minha banca, porque ela é dejuriana e ela vai talvez ser uma representante ali, né? Uma banca de mestrado são apenas 3 pessoas, desse tema, né, junto com a minha orientadora, que é do direito, porque eu fiz um mestrado em saúde mental e trabalho, porém em direito, né, tive muita dificuldade de fazer, porque o coordenador da pós disse, o seu trabalho é de medicina, de psiquiatria, você não pode fazer ele no direito, então eu tive que bancar que o direito precisava, sim, olhar para esse tema e olhar para essas questões. Então, trabalhar com saúde mental e trabalho
é muito mais do que a fiscalização, ou do que escrever um artigo, ou do que participar de um congresso. Até para que fosse permitido para que eu, né, enquanto bacharel em Direito, olhasse para esse tema, foi difícil. Né? Eu tive que peregrinar em busca de um orientador lá em 2009. Mas, dito isso, né, retomando a minha banca, havia uma outra professora da administração, e eu pensei, ela vai ter um olhar mais da gestão, então acho que essa psicóloga que vem e que me sensibilizou para o tema vai ser ótima, né, para compor a banca. E por incrível que pareça, na época em que a banca aconteceu, ela já estava ocupando um posto de gestão na Fundação Getúlio Vargas, e ela me disse, na arguição dela, mas como que a gente vai viver sem metas? Eu já fui muito dejuriana e hoje eu já não sou mais tão dejuriana assim, porque eu acho que a gente não tem como viver sem metas e etc, etc. Eu acho que o seu trabalho, Luciana, se filia ao humanismo radical. Eu acho que você é muito radical e, enfim, vou resumir. Ela colocou em xeque tudo que eu estava, né, propondo e criticando. E como ela era uma referência para mim, e a minha referência estava se desconstruindo ali na minha frente, né, na minha banca, eu passei a duvidar de mim mesma depois daquilo. E eu comecei a pensar: será que está certo o que eu escrevi? Será que faz sentido? Será que é por aí mesmo? Será que esse tema realmente não é do direito ou da administração? Será que é mimimi? Enfim, eu passei por um processo difícil e complicado em relação às minhas convicções. E eu acho que sempre que a gente é questionado, né, por alguém que você atribui alguma autoridade, isso pode acontecer, né? E eu era muito nova quando eu fiz meu mestrado, então eu acho que eu passei por um processo que, enfim, talvez era esperado mesmo, mas eu sobrevivi a ele e eu quis olhar para minha dissertação, procurar falhas, eu acabei escrevendo um pouco mais aqui, outra ali, decidi falar sobre as enfermeiras intensivistas e mostrar a robustez de estudos que existem, né? E o quanto é praticamente frequente o adoecimento a, 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 partir de 10 anos, mais ou menos, de trabalho numa UTI, do ponto de vista mental. E, e aí eu decidi publicar o livro. E, para minha surpresa, foi um lançamento de sucesso e o livro se esgotou rapidamente. E eu precisei fazer uma segunda edição, em que eu não atualizei tantas coisas assim, mas fiz alguns ajustes em 2018 e essa edição também agora se esgotou. Né? E agora eu vejo, né, agora, 2022, mais de 10 anos depois da minha banca, que aconteceu em 2011, agora eu vejo que eu estava certa. Né? Agora eu vejo que este realmente é o caminho. Né? A gente precisa olhar para os processos de trabalho e criticar e pensar, e eu gostei muito de ouvir o Bruno falando processos psicossociais, porque eu vejo às vezes, não é risco, é fator de risco, enfim, eu acho que processos é realmente muito abrangente, o termo, gostei, vou passar a adotar também. Eu acho que a gente precisa se dar conta de que o que nos tem feito sofrer no trabalho é exatamente a consciência desses fatores de riscos psicossociais. Né? Lá na Revolução Industrial, quando as pessoas perdiam mão no trabalho e ficava por isso mesmo e nada acontecia, essa consciência não existia. Né? Mas eu acho que quanto mais a gente tem essa consciência, quanto mais a gente avança, mais a gente tem condições de olhar para o real do trabalho, né? E de entender que o que nos faz trabalhar não é exatamente o que a gente pensa, que eu preciso trabalhar, é o trabalho que paga minhas contas. Isso é uma grande mentira que a gente acredita enquanto sociedade, porque, na verdade, o trabalho foge à nossa identidade, o trabalho diz quem a gente é e as pessoas se definem muito em função do trabalho. Né? Eu vi a minha avó entrar em depressão ao ser obrigada a se aposentar aos 70 anos no serviço público. Né? E ela tem 91 e agora ela está extremamente ativa. Então, por que eu estou dizendo isso? Sendo que a mesa, né, era para falar sobre
fatores de risco que causam doenças. Porque eu acho que, enquanto sociedade, a gente está, talvez, perdendo uma grande oportunidade de olhar para o trabalho também como fonte de saúde, como fonte de pertencimento. E eu tinha uma resistência, né, em falar sobre assédio, assim, em fazer palestras sobre assédio. Eu gostava de falar sobre riscos psicossociais, porque eu tinha certeza que riscos psicossociais era um termo muito abrangente e que assédio realmente era uma ilha populosa num grande oceano de sofrimento. Mas o que aconteceu? Né? As denúncias que chegavam era uma de riscos psicossociais, 6 de assédio. Os convites para palestra eram 1, 2 sobre riscos psicossociais, para 8, 9, 10 de assédio. As pessoas vinham me procurar, no pessoal, no privado, pessoas conhecidas, com casos de assédio. E aí o que eu percebi é que o que acontece é que hoje as pessoas têm realmente muita consciência do que é o assédio, de como ele acontece e por que ele não deveria acontecer. E eu tinha uma resistência de falar apenas sobre assédio, e em todas as palestras eu sempre dizia: olha, o assédio é um dos riscos psicossociais, né? O assédio de todos os tipos, que inclusive está dentro de um risco macro, que seria a violência e os conflitos dentro de uma organização. Mas o que eu percebi mais recentemente é que, na verdade, a questão do assédio, ela talvez seja realmente a principal questão dentro dos riscos psicossociais, e agora eu estou fazendo uma uma não é uma meia-culpa, mas é um retorno, né, na minha posição de falar: é uma ilha populosa num oceano de sofrimento", né. Talvez não seja só isso, né, talvez o que aconteça com a questão do assédio é que, do ponto de vista organizacional, o o assédio talvez seja visto pelos trabalhadores ou percebido, e quando eu falo percebido, é talvez nesse subconsciente, sabe? Não é algo que talvez ele consiga falar ou expressar dessa forma, né, um trabalhador, mas é como se fosse uma traição, né? É como se fosse um, um sentimento de que não aconteceu o que eu esperava, né? Não houve uma contrapartida, né? E a contrapartida que todas as pessoas esperam quando vão para o trabalho é serem vistas, é serem consideradas, é se sentirem parte daquilo, de alguma forma. De alguma forma. Pode ser que o trabalho da pessoa seja de limpeza, mas ela precisa olhar e entender que sem a limpeza aquele local não funciona. Que sem a limpeza ninguém ali conseguiria voltar no dia seguinte para trabalhar, que ninguém conseguiria usar o banheiro, que ninguém, enfim. Eu percebo isso, que é a falta de pertencimento e que, na grande maioria das vezes, ela se revela e se processa a partir de vivências de assédio moral, sexual, organizacional, né? E, por exemplo, no caso do assédio sexual, não é o ato em si do assédio sexual, muitas vezes, mas é o fato de não ter com quem falar, não ter com quem denunciar, denunciar e não ser ouvido, denunciar, ir num ombudsman, num compliance, passar horas prestando depoimento e ver o autor das agressões ser absolvido e meses depois ser demitido, né? A organização, no caso, um grande banco brasileiro, agora que vem na minha mente, diz para essa pessoa: você não pertence, você não faz parte, eu não vejo você é invisível para mim. É, e isso é um grande risco psicossocial. Nós não estamos falando do assédio em si que aconteceu com essa trabalhadora, né, de um banco, de um grande banco brasileiro, do jurídico, é uma advogada, conhecida minha, inclusive, que recebeu um convite ostensivo com gestos, né, para fazer sexo oral no seu superior, né, diretor do jurídico desse banco, no elevador, assim, sem mais nem menos, e
e ela ficou, meu Deus, não sei, não estou acreditando nisso. Dentre outras coisas que se sucederam depois, né? E a gente já conversou muito sobre isso, e é exatamente isso. Talvez, se o tratamento da organização tivesse sido outro, ela talvez teria superado, porque ela falaria: olha, não é uma coisa da minha cabeça, eu não tive culpa, eu não sou responsável por esse abuso, porque olha o que aconteceu com essa pessoa, entendeu? Todos os meus colegas vieram me dizer que sentem muito por isso, que foi um absurdo o que aconteceu. A empresa demitiu essa pessoa. A empresa está me ajudando a processar essa pessoa. Eu vi agora que uma decisão do TRT de Brasília, da Caixa, obriga a Caixa Econômica Federal a fornecer apoio jurídico para que as vítimas de assédio sexual, não apenas de Pedro Guimarães, mas de todos os assediadores e assediadoras dentro da Caixa, possam processar criminalmente os assediadores. Achei muito interessante, porque isso precisa acontecer. Porque quando uma organização fornece apoio jurídico para que alguém processe outra pessoa que trabalhava ali por assédio sexual, do ponto de vista criminal, ela está dizendo: o que aconteceu com você foi um absurdo. E eu sinto muito que isso tenha acontecido aqui dentro do ambiente de trabalho. E eu sinto muito que eu não tenha percebido que essa pessoa era uma pessoa que tinha um comportamento problemático, porque não foi a primeira, não foi a última, mas a organização não está querendo olhar para isso, né? A organização só se interessa que ele é um bom gestor e que ele traz resultado para o banco. Então, ele pertence, mas elas não pertencem. Então, eu não sei, acho que já deu tempo, não sei como está aí, se vocês puderem me dar uma ajuda. Já sim. Então é isso, são pequenas reflexões aí que eu gostaria de fazer. O tema é apaixonante, vasto, mas a gente ainda vai ter debate e eu quero muito ouvir vocês, porque eu sempre aprendo muito com os colegas e principalmente também com os trabalhadores. Tá bom? Então, bom dia e vamos à continuidade. Obrigado, doutora Luciana, pela exposição. Muito fluida, né? Muito clara, assim, o que você traz e trazendo sobre a tua experiência, né, que também é vasta. Muito obrigado. E você retorna daqui a pouco. A gente continua instigando, né, a nossa plateia para que enviem questões para que possam nortear a nossa dinâmica aqui, tá? Então agora eu vou passar a palavra à doutora Juliana Nunes. Tá aí já. Olá, boa tarde, bom dia para vocês, né? Para mim é boa tarde aqui na Suíça. Bom A dia, doutora Juliana, sim, Bruno, pode falar. desculpa. Não, só lhe apresentar, a doutora Juliana Nunes Moreira, ela é doutora em Psicologia da Saúde pela Universidade de Lausanne, na Suíça, e especialista em síndrome de burnout e readaptação profissional. Justamente a doutora Juliana está algumas horas à frente, ela se encontra na Suíça nesse momento, né? Então, obrigado, doutora Juliana, pelo aceite do convite, né? A gente quis fazer pela manhã justamente, né, em respeito aí ao teu horário de trabalho. Obrigada. Então, a doutora Juliana já esteve conosco na live sobre burnout, né? Como eu disse, foi uma das lives mais assistidas do canal da Bego, e fiz o convite para que ela retornasse para esse momento, né? Esse congressão aqui da ergonomia brasileira. Então, doutora Juliana, por favor, a fala é tua. Muito obrigada, Bruno, obrigada pelo convite, obrigada a todas as pessoas que estão aqui com a gente agora e a Bergo também pela confiança. Eu fico muito satisfeita em poder falar agora depois da Luciana. Enquanto você estava falando, Luciana, eu fui anotando algumas coisas. E para continuar na mesma linha, né, partindo do meu percurso na área de saúde mental, ligada ao trabalho, como o Bruno explicou, eu fiz o meu doutorado aqui na Suíça, na área de psicologia da saúde, com foco na saúde no trabalho. E durante esse processo da pesquisa de doutorado, eu tinha vivido um percurso na área clínica e me interessava muito pela questão das transições de vida, da questão identitária. Trabalhei durante a minha tese numa pesquisa sobre os impactos da imigração para pessoas que tinham um percurso profissional antes de chegarem em outros países e todo o processo ligado ao pertencimento, à identidade, ao bem-estar. O que permitia justamente favorecer esse bem-estar num processo de transição
em que se perde realmente todos os pontos de referência. Além da questão profissional, também a questão da língua, a questão do sentido do que está acontecendo ao seu redor. E, paradoxalmente, eu sempre lembro dessa questão da imigração quando eu penso no burnout, porque é uma passagem, né? É uma ponte quando uma pessoa chega realmente ao estágio de um esgotamento, ligado a tantos fatores que também me vieram à mente escutando a fala da Luciana, muitas vezes de assédio, mas que tem como ponto comum na transição a questão do pertencimento, do reconhecimento, do existir, de ser considerado. Isso me faz sempre pensar na questão do sentido, do bem-estar no dia a dia, né? Que é algo transversal, que vai tocar todas as áreas da vida, não só a questão profissional, e que está ligado, né, ao ponto intrínseco mesmo na constituição, no desenvolvimento humano, do papel do olhar do outro. Nós existimos a partir dessa perspectiva. Eu gosto muito de Vygotsky, né, para quem se identifica na fala essas questões, mas essa co-construção do sentido de quem a gente é, do que se acredita, do que se tem valor, e que vai estar sempre ali sendo o motor, né, que permite ter motivação para avançar, para se sentir no lugar certo, para dar sentido para esse cotidiano. E quando eu penso nisso, né, imaginando também a importância do contexto, pensando na questão psicossocial, eu gosto muito da ideia, né? Você falou do humanismo radical, Luciana. Eu me identifico muito com a psicologia crítica, que tem vários pontos em comum também com o humanismo radical, que é uma abordagem ainda pequena, né? Quando se para olhar tudo que existe como proposição teórica em psicologia, mas em inglês se chama Critical Psychology, e eu gosto muito da ideia de não poder observar um fenômeno de forma desconectada de um contexto socioeconômico, político e histórico. E essa é a luta da Critical Psychology, é de realmente questionar conceitos, questionar o conhecimento do ser humano, do seu desenvolvimento, da sua saúde mental, sempre de forma situada. O que está acontecendo naquele contexto, o que realmente é recurso, obstáculo, fator de risco ou de proteção, podemos usar vários termos para nos referirmos a coisas parecidas, mas sempre com o foco nessa co-construção, codependência do indivíduo e do seu contexto. Por que eu trago isso? Porque quando falamos de saúde mental, existe uma tendência ainda muito forte, na minha visão, de pensar no indivíduo, na questão da subjetividade, que, claro, é essencial, mas, por outro lado, extremamente injusta quando, né, paramos para observar essa questão, né, do que é co-construído, do que depende também do ambiente de trabalho. Eu, né, na live, e trago sempre esse elemento do fator contextual, se vamos falar do sofrimento no trabalho, da síndrome de burnout, e da noção teórica, né, realmente, que é muito bem embasada, principalmente com as pesquisas da Cristina Maslach, que foi a criadora, né, do Burnout, Maslach Burnout Inventory, o BMI, que é o questionário mais utilizado no meio científico sobre o assunto, e que traz as dimensões contextuais ligadas justamente à carga de trabalho, que é uma avaliação individual, a questão da recompensa, que é uma recompensa simbólica ligada também ao reconhecimento, dos valores, ou seja, o valor do indivíduo ligado ao valor também daquela instituição que considera esse indivíduo, que valoriza suas competências e valores, ou que abre ao menos um espaço para que uma negociação exista. A questão da comunidade, a que ponto se identifica com aquela missão, com aquele ambiente, e a questão da justiça. Essas dimensões me parecem indissociáveis, né, da reflexão sobre o que é hoje a qualidade de vida no trabalho, o bem-estar do trabalhador. E quando pensamos nessas dimensões, também acho muito importante lembrar do caráter sempre co-construído do sofrimento no trabalho.
né? A tendência, muitas vezes, vai, mais uma vez, a individualizar, como se fosse apenas da responsabilidade do trabalhador se cuidar, se recuperar suas próprias energias, porque estamos falando de estresse, estamos falando, sim, de mecanismos que são subjetivos, mas que não podem ser enxergados de forma desconectada. É claro que existem algumas predisposições, né? Hoje sabemos com a questão também do percurso de vida de uma pessoa, diferenças no funcionamento face a eventos estressantes, podem vir sim de questões individuais, mas seria extremamente injusto não considerarmos essa reflexão tão necessária de um ponto de vista global. E no ponto de vista global, essa co-construção, né, do lugar do indivíduo, do lugar mesmo da saúde mental. Acho que no contexto atual, depois do Covid, depois de todo o processo complexo também, em termos políticos, sociais, culturais, que o Brasil está vivendo agora, é essencial nos lembrarmos que todo trabalho é dirigido a alguém, né? Essa questão do olhar do outro, do que é possível ser construído para que exista uma troca justa entre o indivíduo e o seu contexto, como já dizia o Clot, né, que trabalha muito nessa questão de que toda atividade é dirigida a alguém. Eu acho que é um ponto que não podemos perder de vista, e também na questão dessa, né, da avaliação do contexto sempre como um fator para a pessoa se enxergar também de uma forma diferenciada, muitas vezes, à medida em que se percebe enxergada, considerada ou não, pelo meio em que ela mais passa tempo, que acaba sendo o meio do trabalho. Obrigado, doutora Juliana, pela exposição. Como eu disse, serão exposições breves por agora, mas as nossas palestrantes retornam. Nós já temos algumas questões aqui no chat. Eu vou passar, então, a fala à doutora Fabiane Machado. Já está aí. Para que ela faça a sua exposição, a doutora Fabiane Machado é psicóloga do trabalho, mestre e doutora em saúde do trabalhador pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é atualmente a presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, é psicóloga do trabalho do Sindusprev, o Sindicato da Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande do Sul, é perita na Justiça do Trabalho, está no seu segundo doutorado. O que mais que eu esqueci, doutora Fabiane? Porque você sempre conta isso, Bruno, você não pode contar. Porque é algo que tem que ser louvado mesmo. Bom dia a Fabiane, fique à vontade. todos. Tá? Eu, em primeiro lugar, agradeço, né, a Bergo por ter aberto esse espaço novamente para nós, para o nosso grupo aí, né, fruto de muitas lives aí durante esse último ano, esse último período, né, o Bruno também pelo convite aí, os nossos parceiros, né, as nossas redes. E eu estava ouvindo a doutora Luciane conversando, assim, né, contando a experiência dela, e eu sou também muito sensível, né, a essa escuta do seu depoimento, doutora Luciana, porque quando eu comecei minha primeira etapa, digamos assim, da minha vida acadêmica, ainda lá no mestrado, na PUC do Rio Grande do Sul, lá no curso de serviço social, junto com a professora Jussara Mendes, que na época, né, e ainda é uma referência na área de saúde do trabalhador, então nós tínhamos um grupo de pesquisa lá, que depois migrou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde estamos agora, então, que tinha essa referência na saúde do trabalhador. E eu me lembro que eu estava numa disciplina que eu pude escolher, né, do curso de psicologia, e eu, quando me apresentei para os colegas no curso de psicologia, né, eu estava vinculada, então, a outro PPG, que era de outra área, que era o serviço social, e quando eu estive com os meus e fui me apresentar, eu disse que eu era da área de saúde do trabalhador, que eu era pesquisadora nessa área, enfim, fui me apresentando, fui contando um pouco, né,
da minha experiência profissional, e eu terminei dizendo que nós, da saúde do trabalhador, nós não temos problema algum em dizer que nós temos um lado, nós sempre estivemos esse lado, e nós vamos manter sempre esse lado, que é o lado da escuta do trabalho, que é o lado do trabalhador. Imediatamente, alguns colegas, né, da área organizacional, e aí a gente tem dentro da psicologia essa questão, né, da psicologia organizacional e do trabalho, né, que pularam no meu pescoço, assim, dizendo, tá, mas aí tu tá dizendo que eu não sou pelo trabalhador. Eu disse, gente, eu não tô dizendo nada, eu só tô me apresentando ali, né, e dizendo que sim, nós que militamos na área de saúde do trabalhador, nós temos esse lado, porque nós olhamos, né, os sentidos do trabalho, nós olhamos o processo de trabalho, a gente olha também o contexto de trabalho e a gente enxerga e escuta e acolhe, principalmente, o trabalhador, né, a pessoa humana que está ali diante a complexidade desse cenário, né. Isso não significa que a gente não aborde as questões institucionais, pelo contrário, a gente também faz a leitura institucional, porque a gente tem que entender, né, dentro desses fatores, como é que funcionam dentro das organizações, tanto os fatores protetivos quanto os fatores de risco à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a gente conversa sempre, né? A gente dialoga e a gente transita nesses dois ambientes da melhor forma possível, mas sempre com o nosso óculos do impacto de todos esses elementos na saúde das pessoas que ali trabalham. Então, essa é um pouco a nossa diferença, digamos assim, e a nossa crítica, ela vem justamente aquelas organizações que não entendem a questão de saúde mental como relacionada ao ambiente de trabalho, como relacionada às tarefas de trabalho, como relacionadas à cultura organizacional, né? E aí, quando a gente fala de cultura de segurança, a gente também fala da cultura de risco, né? É impossível a gente não falar de segurança sem olhar os riscos, não falar de riscos sem olhar a segurança. E aí a gente tem aqui, né, a questão legal das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, mas o nosso trabalho não começa apenas nelas, nem se finda ali, né? Enfim, tem que seguir uma legislação, estar adequado, concorrer a prêmios de qualidade, de excelência, né, que são as ISOs aí que tem por aí. Nosso trabalho vai muito mais além, porque nós trabalhamos com pessoas. E eu costumo dizer que pessoas, ao contrário das máquinas, elas não vêm com um manual de instruções. E não dá para apertar Ctrl Alt Del e começar tudo de novo, na maioria das vezes. Porque o que aconteceu deixa marcas nas pessoas. E essas marcas vão se acumulando ao longo da vida, né? Eu trabalho muito com a escuta de servidores públicos federais, e no ambiente federal, no ambiente do serviço público, é pior ainda, porque se as empresas privadas têm a questão da obrigatoriedade legal, né, de seguir todo um protocolo, toda uma legislação de saúde e segurança no trabalho, imaginem transpor isso para o serviço público. É quase que inexistente, assim, é muito raro tu achar, né, uma prefeitura, um governo do estado e um órgão federal que olhe para a saúde dos seus servidores, que olhe para os ambientes de trabalho. A gente sabe que são ambientes extremamente precarizados, a gente sabe que são ambientes muitas vezes muito antigos, que até não têm o PPCI em dia e seguem funcionando porque tem que atender a população. Então, a gente tem que olhar para essa questão toda com uma sutileza e com uma delicadeza, de que quando a gente se posiciona pelo lado do trabalhador, não significa que nós estamos contra, né, o empresário, não significa que nós estamos contra as organizações. Pelo contrário, nós queremos, sim, cada vez mais poder falar sobre isso dentro das organizações, baixar esse tabu da saúde mental. Acho que a Covid, ela trouxe esse alinhamento, né? Ninguém ficou bem. Todos nós sofremos de algum modo, todos nós fomos atingidos por essa coisa do trabalho remoto, trabalho híbrido, né? O isolamento, o distanciamento social em casa, e nós experimentamos morar no trabalho. Então, nós entendemos o que é o trabalho escravo, morando no trabalho e muitas vezes sem condições de trabalhar, porque nem todos nós que estamos aqui tivemos a oportunidade de ir para casa compulsoriamente, chegar em casa e ter um espaço de trabalho organizado para nós. A gente meio que teve que, né, trocar o pneu do carro com ele andando, se ajeitar como deu ali nos primeiros dias, as primeiras semanas, porque simplesmente os nossos espaços de trabalho fecharam. Então, a gente tem que olhar para isso, o impacto disso para nós todos, né, em todos os níveis hierárquicos das organizações,
ele se deu, ele aconteceu. E ele traz, então, esse desvelamento, né, desse tabu que a gente tinha dentro das organizações de saúde mental relacionada ao trabalho. Eu acho que a pandemia, né, ela foi uma tragédia social, ainda está sendo, né, porque ainda estamos em ritmo. Eu, no meu trabalho, estou voltando a usar máscara, o cuidado ali, né, da limpeza do ambiente com álcool gel, enfim. A gente tem também pela frente continuar trocando, né, os pneus com os carros andando, mas que bom estar aqui com vocês e poder estar dialogando, conversando aqui sobre esse tema tão afeto, né, e tão afetado em todos nós. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fabiane. O poder de síntese teu é fantástico. Todos os temas que você consegue passar nesse tão pouco tempo, né? É isso, né? Esse nosso tema é um debate para uma manhã, um dia todo, né? Porque com certeza há muito a se explanar. Gostaria de chamar todas à tela agora. Liguem suas câmeras, por favor. Nós já temos algumas questões aqui. Uma delas, inclusive, passa pelo que a doutora Fabiana acabou de colocar, tá? Eu vou colocar, vou expor todas e a gente, como eu disse, a gente roda a palavra, tá? Vocês fiquem bem à vontade. Então, uma delas, da Natália Lobo, ela diz qual o caminho para denunciar o assédio moral no serviço público. Dentro da própria instituição, é praticamente impossível a denúncia ser levada para frente. Também, a Marília Pupim, ela pergunta: o assédio relacionado ao trabalho, tema bem complicado de ser tratado. E como retratar isso dentro do trabalho? Quais ações seriam ideais? E uma questão que teve diversos votos aqui, eu acho que, eu estava pensando, é uma questão um pouco mais brasileira para a nossa realidade, mas eu gostaria que a doutora Juliana também, de alguma forma, pudesse dizer como que isso é visto aí na Suíça. Nós tivemos, só para contextualizar, nós tivemos recém-aprovado uma nova redação da NR5 aqui no Brasil, da Constituição das CIPAs, né, das Comissões Internas de Prevenção de Acidente de Trabalho, que agora passa a se chamar Comissões Internas de Prevenção de Acidente e Assédio. Vide que nós temos aí, né, se pudermos chamar assim, uma epidemia desse assédio moral, pelo menos aqui no Brasil, né? Ela foi aprovada recentemente, essa nova nomenclatura, e a pergunta vem nesse sentido, então, da Denilson Aguiar, que ela diz que, na verdade, é uma inquietação mais do que uma pergunta. Como deverá se dar a condução das investigações e acompanhamentos de denúncias de assédio pela CIPA a partir de março de 2023? Sou membro da CIPA da empresa onde trabalho e tenho uma preocupação de quanto estaremos preparados para enfrentar essa demanda. Então, fiquem bem à vontade, quem quiser começar a explanar sobre essas questões. Eu ia pedir exatamente isso. A Juliana pediu. Eu fui tentar anotar aqui, mas eu já me perdi, porque são... colar as perguntas, tá bom. Eu faço isso aqui no nosso... Podemos começar por essa da CIPA? Tá. Eu ia falar dessa questão da denúncia, essa primeira. Tá. Porque eu acho que ela é bem, assim... É o tipo de pergunta que eu geralmente recebo por ser auditora, né, do trabalho. Como denunciar, e aí, enfim. É inquietante, né, receber essa pergunta, e depois que eu abri o perfil no Instagram, acho que é o que eu mais passei a fazer, assim, nos últimos tempos, quando eu, né, estou interagindo com as pessoas. E recebi recentemente de uma pessoa que trabalhava em um presídio no Maranhão, um outro que trabalhava no metrô do Rio, né, todos servidores públicos. Uma colega conhecida, né, colega de maternidade, amiga de grupo de maternidade, enfermeira,
professora de enfermagem da USP, que disse, uma amiga sofrendo assédio moral há muito tempo, caso abafado, tentou se matar. Tentou se matar, não, se matou. E isso não está sendo... O assédio moral não foi reconhecido, não está sendo reconhecido como um acidente de trabalho. O que pode ser feito? Aí depois soube de uma servidora da Justiça Federal que foi demitida, apesar do PAD ter concluído que, embora ela tenha faltado a trabalho, coisas desse tipo, ela estava adoecida, então havia uma justificativa para isso, mas mesmo assim, a presidente do TRF demitiu, contrariando a conclusão, né, do PAD, e o Sintrajuf, eu acho, né, veio para Paulista, enfim, foi uma revolta muito grande. Na área militar, um outro problema, até fiz uma live com uma policial militar do Paraná e discutimos um pouco sobre isso, porque também são instituições que, como a doutora Fabiane disse, elas se mantêm funcionando porque prestam um serviço para a população. Mas o que a gente vê é que situações muito absurdas acontecem. Inclusive, tem um caso que o Bruno conhece também, da Regina Célia, que é um caso emblemático nesse sentido, né? 20 anos sofrendo assédio, uma briga para reconhecer e depois para conseguir ser removida, e por fim, quando finalmente conseguiu, né, ir para um outro lugar, ela acabou, né, cometendo suicídio e faleceu 3 dias depois. Então, são muitas situações absurdas realmente no serviço público. E quando a gente entra no Ministério do Trabalho, né, no curso de formação, a gente aprende que se a organização tem empregados sob o regime da CLT, nós podemos atuar, nós podemos fiscalizar, e isso é mais tranquilo do ponto de vista da inspeção. Mas quando não se trata de servidores CLT, né, e aí a gente entra nos regimes jurídicos, né, municipais, estaduais, né, e federais, né, no caso dos federais, regime jurídico único, né, dos servidores públicos civis da União, os militares têm o seu, a gente sai disso, né, a gente não fala mais de Convenção 81 da OIT, a gente não fala mais de norma regulamentadora, a gente não fala nem mesmo de exame periódico. Eu não faço exame periódico. Eu fiz um para entrar e nunca mais fiz nenhum outro, né? São 15 anos. Então, há um grande problema aí, certamente. O Ministério Público do Trabalho, até onde eu sei, tem mais facilidade de atuar nessas questões, por conta da competência que eles têm, mas eu também entendo que quando a inspeção não pode entrar, isso fica um pouco prejudicado, né? Até do ponto de vista do que isso significa, né? Porque o que significa eu não poder fiscalizar? Significa que algo está acima de mim, né? Significa que eu não me submeto a essas regras. Significa que talvez a gente esteja falando não de 2022, mas de, sei lá, século, enfim, Rei Sol, Luís XV, né? Não existe. E, nossa, é absurdo, mas é isso, né? Como que eu vou lá fiscalizar a polícia militar? Né? E falar, você não pode assediar sexualmente a cabo fulano, isso é absurdo. Ela foi punida porque denunciou assédio, ela foi obrigada a ficar dando volta numa pracinha porque ela denunciou o comandante Bacana, né? Que ele era o nome do comandante Bacana. Inclusive tem um movimento assédio não é bacana em função disso. Eu não tenho competência, eu não tenho espaço, não é nem institucional, é social para fazer isso. Então, esse é um grande problema que a gente precisa reconhecer, porque a gente está falando de caixas pretas, né? E assim,
a Polícia Militar. Não, não é só a Polícia Militar, é a USP. Esse caso de enfermeira na USP, não é só a Polícia Militar. Talvez a Polícia Militar... Não estou falando só do BOP, que eu não posso ir lá e falar, mas as pessoas que estão no BOP, né, tem que ver a saúde dos policiais. Não estou falando só dessas pessoas, né? Não, estou falando da USP, eu estou falando das universidades federais, eu estou falando do Ministério do Trabalho, né? Acabei de dizer, eu nunca passei por um exame periódico. Então, é muito complicado quando a gente tem o Estado tomando conta de uma questão que ele próprio não consegue trabalhar internamente, né? E isso é algo que me faz refletir, porque eu sempre penso que a medicina do trabalho atualmente, como ela é praticada, e eu vejo muitos médicos do trabalho dizendo, vi recentemente, o psiquiatra não pode dizer que o burnout foi causado pelo trabalho, porque ele não conhece o ambiente do trabalho. Mas o burnout não existe, o burnout é uma doença inventada, burnout são vários diagnósticos. E, assim, eu vejo que é um discurso muito de quem tem conflito de interesses, em primeiro lugar, mas também de alguém que vem de uma área em que o que é aprendido é não olhar para as pessoas, sabe? A não olhar para as pessoas. O curso é muito voltado para isso, né? Eu já fui participar de audiência pública em Brasília como ativista do movimento do parto para pedir mudanças nos currículos das faculdades de medicina em relação a várias questões sobre as quais existem evidências científicas que não deveriam, práticas, né, obsoletas. E é muito complicado, porque o que precisava acontecer dentro da medicina é talvez convencer os médicos que eles precisam olhar para as pessoas. E se eles tiverem que olhar para as pessoas, eles vão ter que olhar para eles mesmos. E aí eles vão começar a perceber que eles estão dentro de uma ocupação que tem uma taxa de suicídio maior do que a média da população em geral. Eles vão ter que ver que eles têm mais problemas de saúde mental do que as pessoas do mercado financeiro. Enfim, eles vão começar a talvez refletir sobre isso, né? E esse é um processo doloroso que eu vejo que a carreira, né, não... E eu não estou falando só do Brasil, que eles ainda não conseguiram fazer. Então, é muito complicado quando talvez quem cuida, né, que é o médico do trabalho lá na empresa, o chefe do PCMSO, quem cuida precisa ser cuidado, mas não consegue se reconhecer nessa posição. Então, a gente vê reportagens da BBC falando sobre residência médica, o abuso de jornada, o abuso moral, suicídios no local de trabalho, em algumas especialidades, como anestesia, por exemplo, a gente vê que as taxas de suicídio ainda são ainda maiores, que tem a questão do acesso ao meio letal, como acontece com policiais também. Mas, enfim, eu acredito que, voltando, né, uma pergunta muito prática, para fazer esse tipo de denúncia e para que ela seja efetiva, né? Porque quem me fez essa pergunta provavelmente está pensando numa situação que ela gostaria de resolver. Então, vou dizer, agora vou responder a pergunta. Eu acho que precisa ser feita de forma coletiva, precisa sair do individual. Ainda que seja um único caso, precisa conseguir demonstrar que um único caso tem impacto coletivo. Não existe assédio moral individual que afeta só uma pessoa. Todo assédio, ele pode acontecer com uma pessoa, ele contamina o ambiente de trabalho. Presenciar violência física, violência psíquica, violência moral, né, psicológica no local de trabalho é um risco psicossocial. É ruim para a saúde das pessoas. Faz as pessoas olharem para o trabalho e dizer, eu não consigo fazer parte disso. Olha o que tal pessoa lá de tal setor, que eu nem conheço, está passando, né? Isso me afeta. Isso afeta o coletivo, né? Isso faz as pessoas não conseguirem mais se olhar no espelho e dizer, e se amanhã for comigo? Né? Então, não precisa ser, quando eu falo transforme-se em coletivo, não precisa que sejam vários casos, pode ser um caso, mas demonstra que isso faz com que a organização tenha um ambiente tóxico. E aí,
essa denúncia precisa ser feita, de preferência através de alguma organização, um sindicato, enfim, alguma associação, perante o Ministério Público do Trabalho, que é quem tem condições de atuar em juízo. Eu acredito que essa é a melhor forma de conseguir alguma efetividade. Qualquer outro caminho, existem outros caminhos possíveis, mas a pessoa que fez essa pergunta já disse, denunciar internamente é praticamente impossível. É como a cabo que vai lá denunciar que o coronel, ou que, enfim, né, praticou assédio sexual. Não vai dar em nada, aliás, ela vai ser punida por isso. Então, estão chegando alguns comentários também sobre isso, né? Essa questão que você trouxe, doutora Luciana, sobre o periódico. Tem algumas pessoas que estão trazendo, que estão nos acompanhando, né? Há um comentário aqui do Carlos Bezerra, que ele diz que esse negócio de funcionários públicos não fazer exames periódicos, não ter fiscalização de governo, empresas do governo, precisa ser corrigido faz tempo. E a professora Sandra Gema, da Faculdade de Limeira, da Unicamp, diz que ela passou por exame periódico na universidade, em que o médico tentou desqualificar as queixas de sobrecarga e estresse. E ela indaga, né? Imagina se fosse assédio, né? E nós ouvimos relatos semelhantes também na UF, eu não lembro em qual outra universidade em que havia essa questão do médico acabar desqualificando, né? Que eu acho que mostra aí o quanto que essa nossa mesa, ela também implica em algo em termos de formação, né? De formação também a esses profissionais para compreender essas questões relacionadas ao trabalho, né? Da saúde mental relacionada ao trabalho. Porque é isso, né? Assim, se nós estamos falando aqui para ergonomistas que muitas vezes estão dentro das organizações, né? Estão tentando fazer essa adaptação do trabalho, né, ao trabalhador, à trabalhadora, e já há dúvidas, né? Dentro da saúde também. Não há uma coisa, né, de achar que porque somos profissionais da saúde, né? Aqui eu estou falando por mim, Fabiana e Juliana, né? A doutora Luciana é uma profissional do direito, né? Para que a gente não ficasse numa mesa só psi também, eu quis trazer aí, né, alguém que tem um pezinho na psi, aliás, praticamente os dois pés, que entende muito mais que muita gente da psi, mas é da área do direito, né, para a gente rodar essa questão, né, entender que ela é muito complexa e mesmo nós que somos da área, não temos muitas vezes a formação específica também para olhar para essas questões do mundo do trabalho, né. Então, gostaria de ouvir também a doutora Fabiana, a doutora Juliana, quem quiser aí pensar algumas das perguntas que já nos chegaram, quiser abordá-las. Então, eu coloquei todas aí no nosso chat privado, fiquem à vontade. Então, vou falar um pouquinho, né? Tem uma pergunta ali bem direcionada sobre a questão da movimentação nos setores públicos com relação, eu estou lendo aqui, tá? Com relação às adequações das condições de trabalho em atendimento às diretrizes da NR número 1. Olha, o que eu tenho a dizer é que não tem NR nenhuma, né? Nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5, enfim, infelizmente a gente não tem, né? E aí vou tentar começar isso de novo, assim. A gente teve alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a tentativa, né? A gente teve um projeto que se chama CIAS, dentro do Serviço Público Federal, então tem nas universidades também, enfim, né, qualquer órgão público federal, estava então nesse guarda-chuva chamado CIAS, que seria um sistema integrado de atenção à saúde dos servidores. Porém, esse sistema integrado, ele levaria em conta, além do processo pericial, que é isso também que a gente está escutando relatos aqui, né, da perícia na saúde dos servidores federais, enfim, caso de afastamento, de adoecimento, até mesmo de acidente de trabalho, integrado, então, ao programa de qualidade de vida no trabalho, ao programa de vigilância, né? O projeto, ele foi maravilhoso, assim, se pegar o manual do CIAS, ele é integral, né? Ele é integral, ele é integrado, ele é sensacional. Porém, né, como tudo
no nosso país, infelizmente, né, as coisas são montadas e desmontadas assim na mesma velocidade, né? Assim como elas surgem, elas são aniquiladas, assim, às vezes em menos de 24 horas, né? Eu brinco com o Bruno, é mais ou menos como a lista dos adoecimentos, né, vinculados ao trabalho, ali das doenças mentais vinculadas ao trabalho, principalmente, que em menos de 12 horas, né, ela foi publicada e ela foi cancelada ali, né? Então, a gente tem, infelizmente, esses movimentos, assim, de uma luta mesmo, né? De um desmonte muito forte nesse âmbito. E aí, com a Duna, com a expressão do Bruno Ferreira, ele traz ali, né? Por que é tão difícil falar de saúde do trabalhador nas organizações, sejam elas públicas ou privadas? Porque a gente precisa estar produzindo todo o tempo, né? A nossa produtividade é o que gera o lucro. No caso do serviço público, ele não tem lucro, mas ele teria, então, né, uma suposta benesse social, né? Ele teria, então, o atendimento às demandas sociais. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Não tem como eu produzir, assim como a minha organização me demanda, sem um ambiente de trabalho saudável, sem os recursos necessários, né? Sem o material de trabalho necessário. Quantos de nós aqui vamos, às vezes, no postinho de saúde ali do nosso bairro, do nosso território, e a gente chega ali e a gente vê assim, as cadeiras quebradas, o computador não funciona, o sistema caiu, então quem pega, às vezes, medicação tem que voltar no outro dia porque o sistema não está funcionando, esse tipo de coisa, assim, que é corriqueiro, né, da nossa parte, digamos assim, que estamos do outro lado do balcão e que a gente reclama e reclama muito, né, porque a população acaba sofrendo, aquela que precisa da atenção acaba não recebendo. Mas a gente esquece desse povo que está do outro lado do balcão e que recria muitas vezes novas formas de operar, novas formas de trabalhar, tem que ter criatividade, né, nos seus materiais de trabalho muitas vezes, porque não é fornecido adequadamente. Né? E aí a gente vê essa contradição, assim, como atender bem ao público se eu não estou bem? Porque condições de trabalho não é só eu ter a ergonomia ali, né? E aí os ergonomistas sabem melhor do que eu, nem vou me atrever a entrar muito aí na área de vocês, mas é isso, assim, não é só ter uma mesa, uma cadeira, ter, né, o ambiente de trabalho está ergonomicamente adequado a mim, né? A gente sabe que a ergonomia também tem e também olha para essas questões do ambiente do não dito, né? São essas situações de violação, de violências e que são, né, principalmente as violências emocionais, que é o assédio, né? O assédio sexual. Então, assim, o assédio moral ele precisa ter características para ele ser considerado um assédio, ele não pode ser uma discussão, né, como as organizações às vezes nomeiam, né, foi um atrito entre duas pessoas, não, isso não é assédio moral, um atrito pontual não é assédio, o assédio ele tem que ser persistente, continuado e repetitivo, por quê? Ele pode ter um alvo só, mas ele pode atingir todo o coletivo, né, que é o que vocês estavam trazendo aí, né, uma pessoa assediada pode trazer esse, né, desconforto e esse adoecimento para todos que estão naquele ambiente, porque para nós não é fácil a gente ver a violência contra outra pessoa. Nós também somos atingidos por essa violência. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. E por que as organizações não olham para isso, né? As empresas privadas, elas não querem dizer que elas são violentas e violadoras, porque para o mercado isso não é bom. Ninguém quer dizer que dentro do seu espaço de trabalho tem violência, que é um ambiente nocivo, que é um ambiente tóxico, né? As empresas, até os programas de qualidade, eles versam justamente sobre o contrário. Aqui tem que ter pessoas felizes, aqui tem que estar todo mundo bem, todo mundo tem as condições, nós respeitamos isso, isso e aquilo. Porém, às vezes, a gente esquece de respeitar o humano, né? E acho que também, assim, né, o trabalho pandêmico, que foi essa experimentação desse trabalho, né, nas nossas diferentes rotinas que a gente estabeleceu, então, desde a pandemia, a gente tem essa questão muito forte, muito vinculada à questão do esgotamento, que é justamente, né, o tema dessa mesa aqui, e dos fatores de risco psicossociais. Ao contrário de uma máquina que, quando ela esgota, né, se eu trabalhar sem parar numa máquina 24 horas por dia, em algum momento ela vai dar exaustão e ela vai parar. E ela vai parar a produção. Nós, seres humanos, nós, trabalhadores e trabalhadoras, parece que estamos sem essa noção do esgotamento.
É como se a gente tivesse que trabalhar, só que isso tem um preço, que é a minha exaustão e é o meu adoecimento. E muitas vezes esse preço ele é alto e ele é caro, porque, né, as organizações tratam a gente como um fator individual, então lá vem a FAB com atestado de novo. Então, assim, se a FAB tem muito atestado, né, é porque ela é fraca, é porque ela tem fragilidades, é porque ela não tem competência, e aí embrulha tudo dentro do mesmo balde, se joga a FAB lá dentro, no meio de um monte de adjetivos, né, que não necessariamente estão de acordo com tudo que a FAB está vivendo e está sentindo. Nós, diferentemente das máquinas, nós não temos o luxo, né, de poder parar. Quando a gente para, a gente é mal visto dentro das organizações, porque a gente também se esgota. Então, essa cultura, ela tem que mudar dentro das organizações, e eu acho que a pandemia, ela traz essa virada, essa possibilidade de virada de chave, porque todos os níveis hierárquicos foram atingidos pelo trabalho pandêmico, né? Eu tive, assim, conversa com empresários, né, do alto escalão das empresas, me dizendo assim, Fábio, eu não tinha computador em casa, eu só tinha o celular e o tablet. O computador era na empresa, então o sistema era para a empresa. E aí eu tive que ir para casa e eu fui entender que os meus funcionários também não iam ter como acessar o sistema de casa. A gente teve que fazer todo um manejo para continuar produzindo. Então, por que a gente não aproveita e não faz esse manejo para a gente produzir bem, para a gente produzir a partir de uma noção de bem-estar e não de adoecimento, não da doença, olhar para isso, perder o medo de olhar para isso, porque quando a gente está bem, a gente produz muito mais e melhor. Quando a gente não está bem, a nossa produtividade ela vai cair, ela vai ficar desqualificada mesmo, isso está correto, é assim mesmo que funciona, mas não é por uma falência da FAB, muitas vezes é uma falência da metodologia do processo de trabalho que está sendo ali jogada sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, e é sobre isso, né? Saúde do trabalhador não é da psicologia, não é da medicina, não é da ergonomia, a gente tem que trabalhar todos juntos, porque eu preciso da visão da enfermagem do trabalho, eu preciso da visão do técnico em segurança do trabalho, eu preciso da visão do ergonomista, eu preciso da visão do jurídico muitas vezes, né? O jurídico ele tem que trabalhar junto. Um jurídico de uma empresa voltada para as questões trabalhistas, ela também tem que olhar as questões de saúde vinculada ao trabalho. Não só a saúde mental, mas a saúde de forma geral. E é uma coisa, um desafio que a gente ainda não consegue fazer dentro das organizações, né? No serviço público se resumiu a perícia, né? A única coisa que o servidor público tem hoje é a perícia, e infelizmente ela é feita, ela é realizada da mesma maneira que a perícia é feita para os segurados da Previdência Social, né? Sempre o trabalhador tá dissimulando, né? O servidor está mentindo, o servidor tem mimimi, ele está fazendo corpo mole, ele não quer mais trabalhar. Só que, gente, vocês imaginem os serviços públicos que ficaram abertos durante o processo da pandemia, que não foi só a saúde que esteve na rua, né, o motorista de ônibus, né, o pessoal da limpeza das organizações públicas que ficaram abertas, lidando com a Covid o tempo todo, quantos morreram nisso, quantos colegas de trabalho nós perdemos, familiares. Então, assim, a gente ainda está num processo de luto social, e as organizações, elas têm que olhar para isso, sim, porque senão nós não vamos produzir mais, e sem produtividade não tem lucro. Então, uma coisa depende da outra. E a gente tem que perder esse tabu, esse medo de falar sobre isso. Obrigado, doutora Fabiane. Você, em determinada altura da sua fala, trouxe sobre os ergonomistas compreenderem também esses riscos invisíveis, vamos dizer assim, né, dos espaços do trabalho. Nós tivemos um comentário aqui da Manuela Fernandes, que veio pelo YouTube, dizendo assim, acho que por o home office ser um espaço conflituoso e com distrações que não tem limites entre o que é lar e o que é ambiente laboral, os níveis de estresse são muito mais elevados. Ou seja, o espaço físico tem um impacto significativo nessa percepção também, né? Então, acho, Manuela, que você está falando de algo, né, que de fato esse espaço físico é onde a gente está inserido e que talvez a ergonomia tenha se preocupado muito, né, com essa questão de uma ergonomia física deste espaço, da adaptação desse espaço em termos de cadeira, de ferramentário, né, para essa produção dentro de casa, mas você também chama atenção para isso que está invisível, né?
para esses riscos psicossociais, em termos de uma sobrecarga do trabalho, da jornada que é estendida, né, quando nós estamos em casa, da dificuldade de ter pessoas. Eu mesmo estava preocupado aqui até agora há pouco, porque está tendo uma obra aqui perto, né? Eu estava preocupado que eu não ia conseguir falar ou ouvir, né? O quanto que isso me gerou uma certa estressalidade para fazer esse meu trabalho bem, né? E aí a gente sabe que para as mulheres isso foi muito mais complicado durante a pandemia, tendo que dar conta das crianças, desse homeschooling, né? Os maridos em casa incomodando, né? Sabemos aí que nós homens somos um problema e também um fardo a mais para essas mulheres. Então, e tudo isso não era tratado, não era quantificado, não era ajustado em termos desta produção com bem-estar, como a doutora Fabiane coloca, né? Nós temos outras contribuições que, na verdade, a Natália Lobo agradece o esclarecimento da doutora Luciana. A Denilce coloca que não seja só a formação desses profissionais, mas algo também em relação a uma empatia. Eu acho que, Denilce, eu diria que há uma também... quem são, né? Quem são esses profissionais? De onde eles vêm, né? Será que eles compreendem também as questões ligadas a quem trabalha exatamente, né? Acho que tem uma fala bem interessante, mas que talvez vá muito no sentido de já tenha sido respondido pela doutora Fabiane. É uma fala para nós acolhermos, que a Rafaela Diniz diz que às vezes se sente frustrada como ergonomista com as queixas relacionadas de assédio psicossocial pela falta de apoio da empresa. Eu acho que versa sobre isso, viu, Rafaela, que eu estava trazendo sobre a ergonomia, trazer mais para o debate, olhar mais para essa questão do psicossocial, sem ser algo muito instrumentalizado, sem ser algo assim a cumprir de checklists, né? Porque está se mostrando que a gente precisa cada vez mais de um pensamento abstrato em relação a tudo isso. E precisa cada vez mais trabalhar em redes, né? A doutora Fabiane colocou isso. Não é o profissional da ergonomia só que vai dar conta, né? Não é só o médico, não é só o psicólogo. As coisas são feitas para a gente trabalhar de uma forma meio fragmentada, né, nos espaços, mas se a gente não tiver essas trocas, né, não tiver o profissional do direito, o profissional, né, eu acho que a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Centro de Referência ao Trabalhador, né, os sindicatos, enfim, cada qual aí com as suas particularidades podem contribuir para melhores inspeções, para melhores vigilâncias, para melhores assistências, né, e eu estou trazendo termos de onde eu me inscrevo, né, do SUS. O Adriano coloca que ele leu um artigo muito bom na área de ergonomia que fala sobre o adoecimento do serviço público na prestação de serviço. Ele coloca aqui o artigo, eu vou compartilhar com as palestrantes. A Roberta Muti parabeniza a doutora Fabiane pela excelente fala. O Adriano Dantas coloca muito boas as contribuições das palestrantes, excelentes falas, parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão distante do dia a dia das empresas privadas e públicas. O investimento em ergonomia é o famoso ganha-ganha, né? A Larissa também coloca, nos parabeniza, a explanação é excelente, muito reflexiva. Doutora Juliana, eu queria ouvi-la. Eu estou pensando aqui, derivado de tudo que foi discutido já, aquela questão. Sim. Aquela questão da CIPA especificamente, ela. Que vocês não têm acesso aqui ao sistema, né, da plataforma da Eventtree, acontece assim. As pessoas postam as perguntas e meio que as pessoas podem dar likes, curtidas nas perguntas, né? E essa da CIPA foi a mais curtida. Eu estou entendendo que o público também está com anseio de compreensão, né? E aí eu queria entender, assim, a partir também do que foi discutido pela doutora Luciana, pela doutora Fabiane, se você, pela tua experiência, o que você vê, né? Se existe essa figura da CIPA, né? Essa representatividade que seja por parte do patronato e por parte dos trabalhadores dentro da organização para olhar para essas questões, né? E aí, especificamente, as questões que estão nos interessando aqui, que são essas dos riscos psicossociais, né? E como que é a visão destes profissionais aí que vão, né, dar sentenças, por exemplo, os próprios médicos ou magistrados, enfim, sobre assédio, sobre burnout, sabe? Como é que tem sido por aí essa compreensão? Porque
talvez a gente possa também, né, nesse comparativo, assim, mesmo que de realidades muito diferentes, a gente sabe disso, formações sociais históricas muito diferentes, até como você trouxe na tua primeira fala, né, a gente consiga também ter ideias, porque eu acho que o que tem surgido aqui de questões, o que surge sempre é essa, né, essa coisa do como fazer, o que a gente faz, para onde a gente vai, né, então ter ideias até de outro país também é Sim. sempre válido, né? Sim. Então, Bruno, sobre esse ponto, aqui o problema não é tão diferente em relação à formação dos profissionais que poderiam, né, ajudar internamente. Durante muitos anos foi um problema grave, porque também existia o tabu, também o medo, né, o receio da vítima se tornar o culpado, né, por ter apontado um problema por questões de poder também. Com isso, felizmente, hoje se tem muito mais ênfase na formação, principalmente dos profissionais que vão intervir nesse tipo de conflito no trabalho, e uma mediação sempre externa. Isso que seja no serviço público ou no privado, a indicação é sempre de buscar organismos com essa formação também, com um selo de qualidade, que vão poder chegar e intervir, entender também em relação a direitos e deveres, quando a situação vai longe demais, mas principalmente ter um olhar externo. Isso é um ponto que eu acho muito importante, porque também pela saúde mental dos profissionais de RH, né, que muitas vezes ficam entre a cruz e a espada internamente, né, sobre a pressão que se sente da hierarquia e, ao mesmo tempo, a percepção e até os valores da profissão, vendo o sofrimento de colegas. E isso é uma prática que tem sido muito mais realizada aqui, inclusive com o apoio de, né, instituições públicas. Como você sabe, eu trabalhei alguns anos no equivalente do INSS daqui, mas funciona realmente de uma forma diferenciada na parte preventiva. Muitas medidas, existe verba para isso. Quando as pessoas vêm até esse organismo, sabe-se que podem ter uma ajuda, num primeiro momento, de forma confidencial, e num segundo momento, financiada pelo Estado, para que existam pessoas de fora, mediadores formados, que venham até a empresa. Mas é claro, em termos práticos, do que isso vai mudar ou não no funcionamento, numa cultura institucional, o problema não fica tão diferente do que a gente vê no quadro brasileiro, infelizmente. E sobre essas questões de impotência, né, eu queria voltar também no comentário da colega ergonomista que trouxe essa frustração, né, quando ela acompanha situações em que não se tem como agir. E eu acho esse ponto muito importante também para a saúde mental dos profissionais que acompanham, né? Porque é um aspecto muito delicado de se lidar em termos também dos valores da profissão, do sentido do próprio trabalho, de repente ter esse tipo de barreira, né, da realidade ser como é, e desse sentimento de impotência que é tão presente nas situações de esgotamento, né, que é um dos fatores de risco e que também merece esse olhar cuidadoso, né, o cuidar de quem cuida. Eu acho que esse cuidado passa também pela informação, por práticas reflexivas, como já foi comentado. E nesse ponto eu gosto muito de um conceito anexo que a gente, né, não pega tantas vezes, infelizmente, na saúde pública, que é a noção de conscientização do Paulo Freire, que é um ídolo para mim. Eu acho que, nesse ponto, a possibilidade de poder analisar uma situação com um olhar externo, se possível, né, com essa ideia da comunidade, né, um coletivo, poder analisar uma situação para identificar o que depende de si, qual é realmente o perímetro possível de ação e o que não é. Dentro do que não é, se vem a segunda pergunta de sim, é importante, eu posso militar, eu posso agir, eu tenho energia para isso ou não, se pensamos de forma prática e na saúde individual de quem cuida, e se não se tiver realmente esse trabalho de ressignificação sobre aquilo que se pode fazer. E muitas vezes a única coisa que podemos fazer, na minha experiência, eu falo por mim, que eu percebo poder fazer no meu nível de atuação, é informar. Quando eu escuto que existem médicos, colegas profissionais que questionam a existência da síndrome de burnout, eu fico extremamente revoltada, extremamente decepcionada, né, com a falta de
de rigor, né? Porque no ponto em que estamos hoje é uma questão de interesse, de se informar. Não estamos falando apenas de uma patologia ligada à saúde mental, estamos falando de um desequilíbrio do sistema nervoso central, que é algo fisiológico, algo estudado há muitos anos por todos os colegas que trabalham na questão do traumatismo, de estresse, síndrome de estresse pós-traumático, que hoje em dia também compreendemos fazer parte do quadro de esgotamento, dependendo das circunstâncias, para algumas pessoas que foram vítimas. E nesse ponto eu acho muito importante essa ideia da compreensão do que é e da informação, né? Eu sempre digo que a compreensão já é meio caminho para a resolução, no sentido também de amenizar essa questão da impotência e da culpa, da vergonha, da dor, do desespero das pessoas que chegam até um esgotamento. Obrigado, doutora Juliana. Doutora Luciana Baruch pediu a palavra também para comentar essa questão da CIPA, né? Bem brevemente, que nós já estamos no nosso teto. Me chamou muito a atenção quando eu recebi essa... Eu não lembro agora se foi uma portaria que alterou... Não, desculpa. A NR5, que é portaria, foi a CLT que foi alterada. E esse nome, né, que agora é CIPA-A, de assédio, porque vários casos que eu fiscalizei eram de cipeiros que eram atuantes dentro da área da saúde do trabalhador. E aí foi inevitável para mim pensar, né, CIPA-A, né, prevenção de acidentes e sofrer assédio, né, porque é muito, muito frequente, não só na CIPA, né, todos aqueles que, por missão ou por opção, decidem atuar, né, na área da saúde do trabalhador, internamente ou externamente, por exemplo, como um dirigente sindical, tem muito mais chances de ser perseguido, né, de, enfim, sofrer assédio, de tentar ser limitado, cerceado de alguma forma nesse processo. Um caso emblemático que eu vi foi aqui em São Paulo, é público, né, do metrô de São Paulo. O cipeiro, ele queria registrar a candidatura, mas ele era do PSTU, que é um partido que fazia oposição ao PSDB, que ficou no governo por anos, e dirigia o metrô de São Paulo, né, pessoas ligadas ao PSDB. E ele era muito atuante. Quando havia aquela possibilidade de não ser aprovada a emenda 3, que falava fiscal não é juiz, que os auditores não poderiam reconhecer vínculo de trabalho, eles foram para os trens e começaram a pular em cima na frente dos trens, e etc., manifestando. E quando ele foi registrar a candidatura, eles não aceitaram a candidatura e ele precisou ajuizar uma ação, e foi aí que a denúncia chegou, e eu autuei várias várias vezes o metrô de São Paulo para reverter a demissão, enfim, para não... Depois ele foi reintegrado, mas eles colocaram ele na estação Carandiru, porque, como ele era operador de trem, ele tinha muito contato com os trabalhadores, então o trabalho dele na CIPA era muito mais facilitado assim, e era o que ele gostava de fazer. Aí ele ficou como operador de trem na estação Carandiru, sem contato com os trabalhadores, isolado, e foi essa a minha notificação, que primeiro não houve anuência, você não pode mudar um membro da CIPA de lugar sem anuência, né? Eu lembro de tirar xerox de um verbete jurídico, de um dicionário sobre o que é anuência, e juntar no auto de infração era à mão na época, né? Eu lembro que eu fui protocolar no Ministério do Trabalho, e o servidor olhou e falou assim, essa tá com vontade de trabalhar, porque tinha um monte de coisa, né, escrito à mão. E mesmo assim o metrô não aceitou, ele continuou, e a questão teve que ser judicializada, né? Uma postura muito truculenta, no sentido de que você até pode fazer parte da CIPA, a gente aceita qualquer pessoa que queira fazer parte da CIPA, a gente só não aceita que a pessoa queira, né, fazer o que se pressupõe que alguém faça dentro da CIPA. Então, teve um outro caso também, né, de um banco de fomento, né, do estado de São Paulo, que ela sofria assédio, isso até tem nos jornais, por ser uma membra da CIPA muito atuante. Nós estamos te demitindo, depois ela foi reintegrada pela sua postura de liderança, né, na CIPA, ainda usaram esse termo. Então, eu vou finalizar, porque o tempo já foi, mas eu achei, assim, muito, muito curioso essa via de acessar, porque
eu acho que talvez o que deveria ter sido feito é talvez mudar o nome para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho, né? Que é isso. E não CIPA, enfim, que cuida de assédio. E, enfim, vejo, claro, não poderia ser diferente, com desconfiança a forma como essa questão do assédio entra dentro das normas regulamentadoras, né, a partir da NR5, mas isso a gente discute em outro momento. Agradeço muito a troca e, enfim, a riqueza tanto das perguntas, quanto dos comentários que chegaram, quanto das minhas colegas e do Bruno, também meu colega aqui de mesa. Obrigado, doutora Luciana. De fato, né, se tivéssemos colocado em relação aos agravos, às doenças relacionadas ao trabalho, ficaria mais amplo, porque é isso, nós estamos falando do burnout, nós estamos falando do transtorno de estresse pós-trauma, nós estamos falando de diversas outras, estamos falando das lesões por esforços repetitivos também, que há um componente mental, né, eu acho que o assédio, ele ganha um corpo, né, porque como eu disse, parece que ele ganha um status de epidemia e há um certo desespero, assim, né? É isso. Na justiça, os casos que eu pego, a grande maioria são de assédio, né? Derivando patologias possíveis, mas o caso é o assédio, né? Aí, para o que me convidam para lives, palestras, etc., também falando sobre isso, sobre o assédio. Parece que é a ponta do iceberg, sabe? O assédio acaba sendo a ponta do iceberg de tantas outras violências, né, que ocorrem dentro dos espaços do trabalho e que estão mostrando quantas outras patologias, né, quantos agravos estão derivados desta forma de organizar o trabalho, da gestão do trabalho, né? Isso que a gente precisa ter em mente, assim, né, de que, como você mesma disse, Fabiane também, não é indivíduo, né? Não é aquela pessoa que chega com atestado. Aquela pessoa que chega com atestado também é uma ponta do iceberg, está falando de tantas outras coisas, né? De tantas outras pessoas que estão ali aguentando muitas vezes, né? A gente tem muito essa questão do presenteísmo hoje, né? Dessas pessoas que se fazem presentes no trabalho, mesmo adoecidas, né? A gente está com essa cultura né, de dar conta da produção, seja utilizando álcool e outras drogas psicoativas, por exemplo, né? O próprio café em excesso mesmo, energético, as pessoas trabalhando com energético ali nas mesas, né? Foi uma das questões pela qual a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que eu pude participar no grupo técnico do Ministério, foi vetada, porque nós ampliamos, inclusive, algumas patologias derivadas do uso de álcools e outras substâncias, né? E também das medicalizações. Se tornou muito comum uma medicalização que seja para uma dor de cabeça, um remédio para dormir, né? E, claro, para depressões e quadros ansiógenos, né? Por conta desta produção em excesso que a Fabiane bem explanou, né? E aí eu acho que, então, a doutora Juliana chamou uma atenção para algo tão importante, né? Ao acolher aquela questão, e tem outras aqui de pessoas se dizendo assim frustradas quanto a isso, né? Que eu acho que a gente não faz o trabalho praxis, né? O trabalho de fazer e refletir sobre ele. A gente não discute os nossos próprios processos de trabalho. O quanto que nós, nessa ilha, né, em que a gente se sente derrapando muitas vezes, também estamos sobrecarregados, cansados, estressados e por vezes adoecidos, né? Então, acho que né, falar sobre tudo isso para o outro, para o que a gente tem que aplicar enquanto um serviço, etc., né, é ter nessa dimensão também que a gente está falando dos nossos próprios processos de trabalho, né, das condições que nós temos também para realizar tudo isso, né? Então, assim, acho que foi uma mesa, assim, eu vou ler aqui os comentários para vocês entenderem que não é algo, né, uma percepção só minha, mas tiveram alguns mais aqui ao fim, né? A Selma Ribeiro dizendo desses rótulos que surgem, conforme expressou a doutora Fabiane, em meio ao sofrimento invisível e aparentemente abstrato aos olhos da organização, também são uma forma de assédio. A Denilce Aguiar, que fez a questão da CIPA, trazendo que a avaliação das questões do ambiente de trabalho não combinam mais com métodos de avaliação engessados. É mais do que o momento de abrirmos os horizontes.
Tivemos uma questão da Fabiana Romano, que infelizmente não teremos tempo para responder, mas eu acho que perpassamos por isso de alguma forma, que ela diz como a visão de prevenção, falando em saúde mental, como favorecer isso no ambiente de trabalho, né? Eu acho que pela via da coletividade, como trouxe a doutora Luciana, enfim. E depois os agradecimentos. O Bruno Ferreira, que fez uma questão também, ele parabeniza a Bergo pelo congresso e pelo tema abordado nessa mesa, excelentes falas e contribuições de Fabiane, Luciana e Juliana. O Carlos Bezerra, ele diz, muito boa discussão, excelente mesa, top 3 do congresso. Ele nos coloca aí nas melhores mesas do congresso, e olha só, um congresso que a semana toda acontecendo presencial, online, podem se sentir, né, agraciadas. A Denilson Aguiar coloca mais uma vez que a Bergo se superando na qualidade das discussões apresentadas. Obrigadas às palestrantes e Dr. Bruno, agradeço. A doutora Sandra Gema, obrigado pelas excelentes discussões. Tarciane Barreto, parabéns, muito bom. Beatriz Rocha, da Ergo Global, né, fala-se tanto de gestão de processos, gestão de alguns programas, gestão de indicadores, etc, etc. Dificilmente se trabalha adequadamente gestão de pessoas, o cuidado com as pessoas. Sem as pessoas no trabalho, o trabalho não existirá. E, por último, a Débora Buller, perdão se eu tiver lido errado o sobrenome, ela parabeniza e agradece as falas, dizendo que foi ótimo. Eu endosso, né, o coro de todos e todas que explanaram em relação a isso. Acho que eu fui muito feliz na escolha desses nomes, de vocês estarem aqui. Como eu disse, quero enfatizar uma mesa eminentemente feminina, de pesquisadoras expoentes nas suas áreas, né? Que quando eu penso nesses temas, eu não consigo não pensar em vocês, né? Que são as pessoas que mais produzem, mais atuam nesses temas, né? Então, mais uma vez, eu agradeço que vocês tenham aceito o meu convite, também em nome da Bergo, agradeço, e estou muito feliz, sabem que eu sou muito fã, não só do trabalho de vocês, mas da pessoa humana que vocês são. Então, obrigado e até uma próxima, gente. Muito obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigada.